você seja rápido. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, na sua vida, sobre a sua família e sobre tudo aquilo que você fazer nesse dia. E Deus pode te abençoar, te dar força e te guiar, né? É o que eu desejo nesse dia de hoje, meu querido irmão, minha querida irmã e meu querido ouvinte. Quero estar novamente falando aqui do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo. Falar do Evangelho Santo, né? Qual Evangelho Paulo ensinava, né? Paulo foi um homem muito instruído na palavra de Deus, né? Usado por Deus para trazer a palavra, trazer ensinamento do Evangelho, né? Junto com os apóstolos. Eu me sinto contente de estar aqui, meus irmãos, minhas irmãs, para falar nessa noite do Evangelho Santo, né? Para que você pode ser abençoado, né? Através dessa palavra do Evangelho, que Deus pode te abençoar, te fortalecer, né? E te guiar, e te ensinar, né? Que eu desejo nesta noite. Eu queria deixar aqui alguns versículos que fala aqui no livro de Coríntios, né? No livro de Coríntios 14, né? 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, capítulo 14, versículo 26. Aqui fala a necessidade de ordem no culto, né? Aqui fala a necessidade de ordem no culto. Paulo falando aqui, né? Então nós devemos cultuar, devemos louvar, né? Mas a Bíblia diz que nós temos que fazer tudo com decência, né? Tudo com decência. Fazer tudo certinho, né? O louvor, a cultuação, né? Para que as pessoas possam entender a mensagem, entender o louvor, né? Aqui Paulo fala assim no 26, 14, né? 26. 1 Coríntios 14, 26. A necessidade de ordem no culto. Paulo falando. Necessidade de ordem no culto. Mas que maneira? Ordem no culto, meus irmãos. Que maneira? Porque muitas vezes nós vemos, irmãos, igreja cultuando, mas muitas vezes faz um barulho tão grande que as pessoas chegam para ouvir o culto e não conseguem entender nada. Está sendo anunciado a palavra, que é muita confusão, muito barulho. Nós devemos ter um barulho espiritual, um barulho de inteligência, para que o Espírito Santo possa revelar, ensinar as pessoas através do pregador da palavra, né, ser usado. Então aqui Paulo fala da necessidade de ordem no culto, né? E eu como pregador também, eu gosto muito de observar as pregações de Paulo, os ensinamentos de Paulo, né? Que Paulo, antes de conhecer a palavra de Deus, antes de conhecer, ter conhecimento, ele perseguia o povo de Deus, ele perseguia a palavra, perseguia a igreja. Mas quando Deus revelou para ele, quando Deus revelou a ele esse Evangelho Santo do Senhor Jesus, Paulo veio entender, né, a maneira de seguir, a maneira de anunciar, de pregar, né? Então Paulo foi o escritor que escreveu mais de 14 livros na Bíblia. Paulo escreveu, né? Foi um dos apóstolos que escreveu mais livros na Bíblia que escreveu foi Paulo, né? Então eu quero deixar para você nessa noite um texto aqui, né? No livro de Coríntios 14, né? 14, 26. Diz aqui assim, 26.
Que farei, pois, irmãos, quando vós ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretações, né? Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez, e que haja interprete, né? Mas se não houver interprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, né? No 9, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros o julguem. Mas se a outro que estiverem assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todo poderes profetizar, todos podem profetizar, um depois do outro, para que todos aprendam e todo seja consolado. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. 33, né? Porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz, né? Como em todas as igrejas dos santos. Aqui fala, Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz, né? É Deus de paz. Então nós vemos que aqui foi, como toda igreja Deus de paz em toda a igreja dos santos, dos apóstolos, né? Dos seguidores, né, irmãos? A mulher esteja calada na igreja, porque, né? A mulher esteja calada na igreja, porque ele não é permitido falar, mas esteja sujeita, como também ordena a lei. Então todos têm que ouvir, observar, procurar entender, né? O pregador tem que saber a maneira de pregar e ensinar, tudo com decência, sem confusão, né? Dando continuidade aqui no 35. E se querem aprender alguma coisa, né? Aqui diz, a mulher esteja calada na igreja, porque eles não são permitidos falar na igreja. Isso esteja sujeita, como também ordena a lei. E se quer aprender alguma coisa, interrogue em casa seu próprio marido, porque é indecente a mulher falar na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós, né? Então nós vemos que aqui essa palavra, e se alguém cuida em ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vós escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Porquanto, irmãos, procurais com zelo profetizar, e não proibais falar em língua, mas faça-se tudo decentemente com ordem. O apóstolo Paulo não proíbe ninguém falar a língua, não proíbe, não devem proibir, mas tem que ser tudo feito com decência e ordem, né? Que muitas vezes levanta 4, 5 pessoas dentro da igreja e fala tudo falando em língua. Vira aquele alvoroço, ninguém entende nada, não tem interprete, ninguém entende nada, né? Então vamos iniciar outra vez aqui no 26, vamos começar de novo. 1 Coríntios 14, né? 26 em diante, né? Capítulo 14, versículo 26 em diante. Aqui diz que farei, pois, irmãos, quando vós juntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Paulo diz que é para tudo ter língua, salmo, né? Doutrina, revelação, interpretação, faça tudo para a edificação da igreja. Tem revelação, tem interpretação, faça tudo para a edificação da igreja. Então, Paulo diz, né?
Que farei, pois, irmão, quando vós juntais, cada um? O que farei, vós, irmão, quando juntar? Vós juntar? Quando juntar a igreja, toda em juntar. O que devemos fazer? Paulo está dizendo aqui. Paulo diz assim, e cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, né? Tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Tem que ser tudo bem, né? Tudo com ordem e com decência, para que todos venham aprender, para que todos venham entender a mensagem, entender a palavra de Deus. Tem que ser tudo com decência e com ordem. Porque a igreja de Deus tem que ser uma igreja de ordem, tem que ter ordem na igreja de Deus, né? Agora nós prosseguimos no 27 e diz aqui, ó, no 27, né? E se alguém falar língua estranhas, faça-se isso por 2 ou, quanto, muito 3, e por sua vez que haja interprete. E se alguém falar língua, tem muitos que falam em língua, né, irmãos? Irmãs. Se alguém falar língua, que fale 1 ou 2, quando muito 3, que fale língua, mas que haja interprete. Tem que ter interprete, né? Olha lá, ó. Se alguém falar língua estranha, faça isso por 2 ou, quanto, muito 3, e por sua vez que haja interprete. O que é interprete? Interprete, irmãos, não sabe. Alguém está falando em língua e tem alguém interpretando para a igreja. Tem um irmão falando em língua lá dos anjos, né? Mas tem alguém ali acompanhando, interpretando o que ele está falando. Porque se ele está pregando em língua e como um intérprete, as pessoas vão entender tudo que ele está falando, vai saber. Isso é edificação para a igreja, havendo intérprete, né? Mas aqui diz embaixo, no 28, né? Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Se alguém falar a língua e não tiver intérprete, fique calado na igreja. Está falando aqui no 28, no Coríntios 14, 28, né? E fale consigo mesmo e com Deus. Fique quietinho e fale com Deus e consigo mesmo em pensamento, né? No 29, e fale 2 ou 3 profetas e os outros o julguem. Fala 2 ou 3 profetas e tem mais alguém para julgar, né? Que julguem. Aqui no 30 diz assim, mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Se Deus revela alguma coisa para alguém lá, você começa a falar, aquele que já está falando, ele para de falar e deixa aquele profeta anunciar a palavra. Senão mistura tudo. Não pensa bem numa igreja. 5, 6 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas falando em língua. Uns falando em língua, outros profetizando, tudo junto. Vira um barulho danado, ninguém entende nada. Não consegue entender. Precisamos edificar a igreja. A pessoa vai na igreja para aprender a palavra, para entender. Muitas vezes sai sem entender nada. Por quê? É por causa desse tipo de coisa que está acontecendo nas igrejas. Falta de ordem no culto. Tem que ter ordem, né? Como o apóstolo Paulo diz, não proibais falar língua, mas que fale língua com intérprete. Com intérprete. Para que a igreja seja edificada, né? Para que a igreja seja edificada, a igreja. Né? No 31, porque todos só, no 31, porque todos podereis profetizar. Ó, todo pode profetizar no 31, né? Um depois do outro, para que todos aprendam e a todos seja consolado. Todo pode profetizar na igreja, né? Todo pode profetizar na igreja. Mas um depois do outro,
Um profetiza, aquele para, o outro profetiza, aquele para, o outro profetiza, para que todo aprenda e seja consolado, né? E o espírito dos profetas estão sujeitos a profetas, porque Deus, no 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz, de sabedoria, né? De sabedoria, de amor, né? Aqui diz agora que vai dar a falar com as mulheres, né? Com as mulheres. Mas muitas vezes é a mulher que não tem entendimento, meu irmão, minha irmã, e quer infiltrar no meio, né, da palavra, quer muitas vezes querer ensinar uma coisa que ela não sabe também. Tem que saber. E serve não só para a mulher, serve também para o homem. Quando o homem tem entendimento, é melhor que fique calado também na igreja. Não é só a mulher não, o homem também. Porque muitas vezes é falar palavra que não é bíblica, que não é biblicamente ensinado pela palavra de Deus. Que o apóstolo Paulo fala aqui, ó, as mulheres estejam caladas na igreja, porque ele não é permitido falar, mas esteja sujeita, como também ordena a lei. A lei ordena a mulher, cala, mas a mulher que não tem entendimento, né? E se querem aprender alguma coisa, interroga em casa o seu próprio marido, porque é indecente que a mulher fale na igreja. Porventura saiu dentre vós palavra de Deus, ou veio ela somente a vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurais com zelo profetizar, e não proibais falar língua, mas faça tudo decentemente e com ordem. Os irmãos vão ver que lá no livro, lá em Atos Apóstolos, lá no livro de Atos Apóstolos, quando eles aguardavam a descida do Espírito Santo na igreja, né? Que Jesus conseguiu e disse para os apóstolos: vai para o Senato e aguarda lá, que eu vou enviar o Consolador, que vai ensinar a vós como agir, como andar, né? Então fala da descida do Espírito Santo. Houve ali línguas como labareda de fogo, for cheio do Espírito Santo. Falar em línguas. Mas línguas, irmãos, lá no livro de Atos 2, né? Lá no livro de Atos do Apóstolo, Atos 2, fala assim: a descida do Espírito Santo se cumpriu no dia de Pentecoste, né? Aqui em Atos 2, livro de Atos 2, o apóstolo fala de língua, ele acabou de falar lá em Coríntios. Diz assim, Atos 2, primeiro, ó: a descida do Espírito Santo, e cumprido de si o dia de Pentecoste, estava todo reunido no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistos por ele língua repartida como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua. Está falando aqui, ó, em outra língua. Foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedisse que falasse. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo concedisse que falasse. Em Atos 2, primeiro em diante. Aqui no 5 diz, ó: e em Jerusalém estava habitantes judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que
Não são Galileu todos esses homens que estão falando? Não são Galileu que estão falando? Eles falavam para o outro que ali tinha muita nação de pessoas diferentes, língua diferente, né? Aí um falava assim, e como pois nós ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos, como nós ouvimos eles falar na própria língua nós somos nascidos, não são Galileu esses homens? Mas como nós ouvimos na própria língua nossa, eles são todos Galileu. Lá, irmãos, eles foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas, conforme o Espírito Santo, como você disse, falava, mas língua inteligível, língua que eles entenderam. Ali tinha muito tipo de nação diferente, língua diferente, mas aqui fala que cada um entendeu falar na sua própria língua que foram nascidos. Não teve confusão lá, não teve, entenderam tudo que estava sendo falado. Aqui diz, ó, Parto, Meda, Elamita, o que habita na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, de Pato, da Ásia, Frigília, Palmília, Egito, parte da Líbia, Cirene, forasteiro, romano, judeu, cretense, arábia, todo ouvir falar na própria língua a grandeza de Deus. Todos eles ouviram falar na língua deles a grandeza de Deus. Todos ouviram na língua deles. Cada um entendeu a sua própria língua, que era nascido, a grandeza de Deus. É isso que Paulo está dizendo lá em Coríntios. Tem que ser tudo feito com ordem de decência. Quando alguém falar em língua, que fale um ou dois ou três, mas um de cada vez, não é tudo junto não. E que haja intérprete. E se não haver intérprete, cala o primeiro. Que não adianta tiver 5, 6 falando em língua e tiver cheio de gente que não está entendendo nada. Que se não há intérprete, não estão entendendo nada. A igreja fica sem fruto. A igreja fica sem entender, sem entendimento. Precisa que esteja intérprete. Como foi aqui, ó. O Espírito Santo interpretou para todos eles. Os Galileu falou na língua de todos que estavam ali. Cada um entendeu a sua própria língua, né? Então diz assim, ó. E cretense, árabe, todo. Olha lá, no 11, ó. Atos 2, 11. Diz assim, olha. E cretense e árabe, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar da grandeza de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo um aos outros: o que quer dizer isto? O que quer dizer isto? E outros zombando dizia: estão cheios de mosto. E ali tinha alguém que zombando ainda no seu pensamento por dentro, dizendo assim: está cheio de mosto. Porque foi um barulho, né? Mas foi um barulho mais inteligível. Todo mundo entendeu. Ali fala, todo mundo entendeu na sua própria língua. Ninguém ficou sem entender. Eu não concordo, irmãos. A pessoa falar em língua e sem intérprete. Tem que ter intérprete para entender a mensagem. Quem está falando em língua. Porque ele não vai edificar a igreja. Fica só entre ele e Deus. E a igreja não fica edificada. Apóstolo Paulo diz: é muito melhor falar 5 palavras na própria língua dele. Ele sentia muito melhor ele falar 5 palavras na própria língua do que 5.000 em língua estranha. Porque as 5 palavras o povo ia entender. E as 5.000 palavras em língua estranha, sem intérprete, ninguém entender nada. E ficar sem fruto, né? Então aqui Pedro fazendo um discurso, né? E se nós for prosseguir em diante, irmãos, a Bíblia diz naquele dia, daquela pregação, quase 3.000 almas se converteu e foram batizados. Quase 3.000 almas. Deu fruto, não deu? Né? Aqui diz, ó, prosseguindo aqui, irmãos, aqui no 37, ó, né? Aqui no 37 diz assim, ó, as primeiras conversões do discurso de Pedro, era um discurso que estava ali. Os apóstolos discursando sobre a palavra de Deus, que o Espírito Santo desceu sobre aquela igreja, que era a promessa de Jesus: eu vou subir para o Pai, mas aquele Pai enviar em meu nome, ele vai ensinar tudo para vocês. O Consolador, aquele que será enviado em meu nome, vai ensinar tudo como deve fazer. Então
Ali nós vemos que a igreja foi cheia do Espírito Santo. Várias línguas como labareda de fogo, muitas línguas. Mas cada um ouviu falar na sua própria língua, que ele foi nascido. Não teve confusão. Foi com ordem, que todos entenderam a mensagem do Pai para a igreja de Deus. É que Paulo está falando em Coríntios 14, 16. É que Paulo está falando em Coríntios 14, lá, 16. Né? Então nós vemos aqui, ó. Então aqui diz, ó, aqui no 37 fala só: e ouvindo ele isto, compugitar em seu coração e perguntar a Pedro e aos demais apóstolos, né? Que faremos, varões irmãos? E faremos? Eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Entenderam a mensagem que Deus passou para eles, para todos. Viu que a maneira que ele estava agindo era errado. Então eles queriam ter um conserto com Deus. Porque eles viram entender aquela mensagem do Espírito Santo, falando na boca dos apóstolos. Eles queriam ter um conserto com Deus. Consertar, né? Então perguntaram, aqui no 37, ó, Atos 2, 37, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que estavam ali. Que não estava só Pedro, tinha mais apóstolos. Ouvindo ele isto, compugitaram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Aqui no 38, ó. E disse-lhe Pedro: arrependei vós e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Que cada um de vós arrependa os seus pecados e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão do pecado e receba o dom do Espírito Santo. No 38, né? E prosseguindo no 39, porque a promessa vos diz a respeito a vós e a vossos filhos, a todo o que tão longe e tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E era o chamado não só para a igreja que estava ali e para aquilo que estava ali, mas para tudo quanto o Senhor nos chamar. Não é só estar ali dentro da igreja não. Como nós muitas vezes pregamos na igreja, mas a palavra é para todos. Para que todos venham plano do conhecimento de Deus através da pregação da palavra. Por isso a palavra tem que ser pregada bem certinho, com ensinamento, sem confusão, com ordem. Para aquele que está ouvindo a palavra, ele venha entender, né? Entender e aceitar Cristo na vida dele, né? Prosseguindo aqui no 40, né? E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai vós dessa geração perversa. Aqui fala: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E em cada alma havia muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Tudo unido. Ali tinha tudo em comum. Vendia as propriedades, né? Fazenda, repartia com todo, segundo cada um tinha a sua necessidade. E perseveravam unanimemente todo o dia no templo e no partir do pão, em casa comia junto com alegria e singeleza. Louvava a Deus e caía na graça, e todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que havia de se salvar. Então nós vemos, irmãos, que Paulo fala lá em Coríntios 14, é dessa palavra que nós acabamos de ler aqui. Que Paulo fala lá em Coríntios 14, né? 1 Coríntios 14, 16, né? Essa palavra que Paulo está falando. Que a igreja de Deus tem que ter ordem. A igreja de Deus tem que ser uma igreja que a pessoa vai para ouvir a pregação e entende a pregação. Né? Que eles venham entender o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, né? Paulo diz, ó, a necessidade de ordem no culto, ordem.
que é ordem? Ter ordem tem que ter decência. Tem que ser bem explicado, bem ensinado. Palavra inteligível, que eles vêm entender a palavra. Né? Profetizar, palavra, que eles vêm entender pela profecia. Né? Falar língua. Não é proibido falar língua, irmãos. Não. É bonito falar língua, muito bonito. É maravilhoso. Mas que haja interprete. Se eu estiver falando língua, tem que ter alguém ali interpretando o que eu estou falando. Eu falo 10 palavras, ele está falando isso, ele está falando. Para a igreja. Ele está falando para alguém que está na igreja, que está doente, que vai ser curado. Ele está falando para alguém aqui que é pôr a vida em dia, algo que pode acontecer, dando um recado para a igreja. É assim. Agora eu falar um punhado de palavras e ninguém entender nada. Então Paulo estava falando sobre decência, sobre ordem no culto, né? Ordem. Uma pregação bem espiritual, bem inteligível, para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo, né? Que tenha língua, que tenha salmo, que tenha profecia, que tenha oração. Que a Bíblia diz que cada um tem um dom. Cada um tem seu dom. Tem dom de falar em língua, ou tem dom de profetizar, ou tem dom de orar pelos enfermos. Muitas vezes eu vejo alguém falar assim, que todo pode orar para os enfermos. Não é para todos, irmãos. O dom, cada um tem um dom. A Bíblia fala de diversidade de dons. Muitas vezes a pessoa tem um dom de orar para a pessoa e ser curado. E ele nem sabe pregar. Por quê? Deus dá dom de pregação para um, Deus dá dom para orar para os enfermos para outro, o dom de cura. Deus batiza outro com o Espírito Santo que fala em língua. Deus dá dom de intérprete para o outro. Cada um tem um dom, mas todo é o mesmo Espírito que opera na igreja. É o mesmo Espírito que opera em todos. Diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo que opera em todos. E muitos não entendem dessa maneira. Muitos acham que todo pode chegar e pôr a mão na cabeça do enfermo e o enfermo ser curado. Não é para todos. Cada um tem seu dom. Se todos falassem língua, se todo pregasse, profetizasse, se todo orasse para os enfermos. Não é assim. A Bíblia fala de diversidade de dons. Eu quero trazer para os irmãos ainda da diversidade de dons. Ainda quero trazer para os irmãos. Porque eu sei que muitos irmãos sabem, mas tem muitos que ainda está começando, não tem conhecimento ainda. Até mesmo por ouvinte que está ouvindo essa palavra nessa noite. Até mesmo para os ouvintes que estão ouvindo. Né? Porque muitas vezes algum ouvinte que já foi em alguma igreja, chegou lá e viu aquele barulho e não entendeu nada. Por quê? Não tinha intérprete. A igreja, quando for louvar, é louvar, dá em primeiro ensaio, depois louva. Porque se nós fazemos alguma coisa para nós bem, nós temos que fazer melhor para Deus, procurar fazer melhor para Ele, né? E nos dons, a mesma coisa, né? Usar o dom da maneira certa, que Deus nos dá esse dom. Esse dom é maravilhoso. O irmão tem um dom de cura, de orar para os enfermos e ele ser curado, é um dom maravilhoso. Dom de anunciar o evangelho é um dom maravilhoso. Dom de pregar é maravilhoso, né? Dom de falar em língua, dom de profetizar, dom de louvar, né? Então, a Bíblia fala sobre diversidade de dons. Cada um tem um dom diferente, mas tudo é o mesmo Espírito que opera em todos, o mesmo Espírito Santo. Então eu quero deixar para você nessa noite, meu irmão, minha irmã e meu ouvinte ouvindo essa palavra, né? Paulo falando aqui, né? Aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios 14, né? Então Paulo está falando de diversidade, falando aqui de necessidade de ordem no culto.
ordem, né? Aqui embaixo no 33 fala ainda, ó, porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz, com em todas as igrejas dos santos. Entendeu, irmão? Deus é Deus de paz. Agora que fala embaixo aqui no, né? As mulheres estejam caladas. Muitas vezes, irmão, no 34. Às vezes tem algumas irmãs pode ficar triste essa palavra. Mas essa palavra ela tem que ser ensinada também, né? A mulher esteja calada. Como é que maneira? A mulher pode fazer parte do ciclo de oração. A mulher do coral de louvor. Só que a mulher ela não tem autoridade para pregar na igreja. Na igreja dos santos não, né? Na igreja fundada pelos apóstolos, não tem pastora na igreja. Deus escolheu para pregar, para levar a palavra, Deus escolheu o homem. Deus escolheu os apóstolos para administrar a igreja, né? Então, nas 12 tribos de Israel, Deus escolheu os homens. Sempre Deus escolheu o homem para tomar conta da igreja, administrar a igreja, né? Deus escolheu reis, rei Salomão, rei Davi, para liderar a igreja de Deus. Moisés era líder da igreja, né? Então, na falta de Moisés, quando Moisés partiu, Josué liderou o povo de Deus. Então sempre foi escolhido homem para administrar a igreja, para cuidar da igreja. Sim, as mulheres pode ter cargo na igreja, tipo de oração, coral de canto, organizar a igreja, cuidar da igreja, ajudar o líder da igreja, o pregador, né? Isso é importante. Mas muitas vezes, muitas mulheres vêm falar assim, que a mulher não esteja calada na igreja, já não consegue entender isso aqui. Às vezes fica até revoltada. Mas a mulher tem uma grande liderança na igreja, né? Agora, se ela não tem entendimento, é melhor que ela fique quieta até aprender. Então ela upa aprender. Aí aprendeu, né? Liderar um círculo de oração, né? Cântico, louvor, organizar cântico, mulher também, né? Evangelizar, mas liderar a igreja tem que ser homem. E tudo como irmãos. Não ter título. E também título também não. Título, pastor, diácono, presbítero, não. Todos irmãos. Irmãos. Liderar assim como pastor, como presbítero, mas não usar título. Função, mas título não. Porque ninguém é grande na igreja. Todo mundo é igual ali na igreja. Todo mundo é do mesmo tamanho, mesmo nível. Não tem nenhum maior que o outro. Porque todo está ali para adorar a Deus. Todo está ali para louvar a Deus. Todo está ali para um dia ir morar na Terra Santa. Todos. A função de todo mundo é adorar o Senhor. Todos. Então, não tem grande, né? Na igreja de Deus não tem grande. O único grande é Jesus Cristo. Ele é o pastor, o sumo sacerdote. Ele é tão sacerdote que hoje está intercedendo por nós, junto ao Pai lá no céu. Sacerdote eterno. Jesus Cristo. Ele é o único pastor e o sacerdote. O único deve levar título ele. Mas nós não. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. É a palavra para você essa noite, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. Que Deus pode te abençoar. Pode te abençoar.
pode te guardar, te guiar e abrir sua mente cada dia mais dentro do Evangelho, para conhecer a palavra do Senhor Jesus, né? Para conhecer a palavra do Senhor, né? Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Capaz, Senhor Jesus, entre dentro do seu coração, na sua vida, no seu lar, no seu caminho, em tudo que você fizer, no seu trabalho, tudo seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe.